resenha super esperada por vocês, que é a resenha dos batons líquidos mates da Bruna Tavares, do Pausa para Feministas para ter blogs. E vocês queriam tanto essa resenha em vídeo, então hoje eu vim falar um pouquinho sobre eles. Assim, tudo que eu achei, a minha experiência, forma de aplicação, tudo mais. Então vou contar tudo pra vocês sobre a minha experiência em relação a esses batons, tá? Então vamos lá. A Bruna lançou essas 5 cores maravilhosas, tá? Que é, em primeiro lugar, é o Glinda, que é um nude acinzentado dupe do cachemir. O Gaia, que é um cor de boca, assim, rosa queimado, bem queimado, assim. Tipo, cor de carne crua, sabe? É assim que a Bruna falou e realmente eu só consigo enxergar essa cor assim agora. O Poema, que é o que eu estou usando, lindo, maravilhoso, que é um magenta, lindíssimo, maravilhoso, que é fruto de uma mistura assim, como se fosse, né, o Flat Out Fables com o Valley da Kings Berenice. O Pandora, que é um vermelho incrível, impecável, que esse sim é realmente a mistura do Wicked com Red Velvet da Lime Crime. Deu essa cor aqui, que a Bruna se inspirou no batom que a Fernanda Lima usou e foi febre, né? Todo mundo amou e ficou muito lindo. E eu acho que ficou bem fiel essa mistura. E o Morgana, que é o mais desejado por todo mundo, né? Que é inspirado daquela foto bafônica da Rihanna, que todo mundo ficou louco pelo batom e no final era Photoshop. Foi realmente triste esse episódio, mas a Bruna veio pra nos salvar. As meninas ficaram loucas pelo aquele batom e fez ele existir, que é o Morgana. Pena das gringas, né, que infelizmente não tem, porque infelizmente a AT Blogs, pelo que eu sei, não envia pra fora, que é uma tristeza para muitas meninas que ficam babando nos batons da Bruna e não podem comprar, né? Infelizmente, eles ainda não têm essa opção.
vamos falar dos batons. Primeiramente, eu achei que eles lembram realmente, assim, eu acho que lembra bastante a textura dos batons da Tracta, que foi a última resenha que eu postei aqui. Eles são realmente muito líquidos, assim como os da Tracta, e tem um cheiro muito parecido, que é um cheiro de danoninho de banana, sabe? Eu esqueci de mencionar isso na Tracta, nos da Tracta, mas a primeira coisa que eu percebi nesse cheiro é que tinha cheiro de danoninho de banana. Aquele Danone branco, o iogurte, né? Branco que vem no meio dos... Vem, tipo, na bandeja, vem 4 rosa de morango e 4 branco, que é o de banana. Ou 4 brancos não. E 2 brancos, que são os de banana. Pronto, pra mim, esses batons têm aquele cheiro. É um cheiro bem docinho, bem gostoso. Então, isso não me incomoda e eu gosto bastante do cheiro. Dá até vontade de ficar cheirando. Ele tem aquele aplicadorzinho de gloss mesmo. Aplicador normal. E eu gostei muito desse aplicador porque eu achei ele fofinho, sabe? E quando o aplicador é fofinho, ele acumula mais produto. Então você não precisa voltando tantas vezes na embalagem pra pegar mais produto, porque ele já guarda bastante produto no aplicador. Enfim, ele tem essa textura bem fininha, bem líquida e principalmente nos primeiros dias. Nos primeiros dias eu confesso a vocês que eu levei um susto. Inclusive eu fiz uma resenha na primeira semana e tipo, eu achei eles bem líquidos e às vezes até quase transparentes. Isso é o que alguns de vocês já falaram e já viram, já me disseram lá no Instagram e tudo mais. Então nessa fase, o que é que aconteceu? Como eu achei ele muito líquido, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu faço com esse batom tão fininho, né? Porque no início ele tava até mais fino do que o da Tracta. Aí o que é que eu faço com essa textura tão fina? Porque não tava cobrindo tanto e quando eu passava tipo umas 2 camadas e meia, ele terminava não fazendo uma cobertura tão bonita, começava a dar umas falhadas assim. Aí eu fiquei meio nervosa. Só que aí eu matutei, né, fiquei pensando aqui e percebi que se eu colocasse um batom por baixo que fosse da mesma cor, ele daria certo. E foi o que eu fiz. Eu apliquei um batom por baixo da mesma cor, ou parecido, cremoso, normal, um batom normal. Cremoso não, todos que eu apliquei eram bem mates, então é como se fosse um lápis de boca. Que você pode fazer isso com lápis de boca também, tá? Então eu apliquei batons bem mate por baixo e apliquei o batom por cima. Tipo, apesar de ser líquido, ele já estava bastante pigmentado, então ele com certeza cobria tudo por cima do batom que estava embaixo. Então ficava a cor real dele por cima, certo? Só que no lugar de passar um lip balm embaixo, eu passava um batom com cor, que seria a mesma cor do batom, certo? Então vou até dizer a vocês as cores que eu usei por baixo de cada batom. Por baixo do Glinda eu usei o Nude Autoral da Eudora, certo? Eu achei que casou direitinho. Embaixo do Gaia eu usei o Siren da Bruna também, da Bruna Tavares. Embaixo do Poema eu usei o Esmeralda. Embaixo do Pandora eu usei o Bruna. E embaixo do Morgana, primeiramente eu usei o Branquela Sardenta Mate da T-Blogs e o Úrsula também. Eu gostei dos dois, até porque nenhum dos dois altera a cor final, porque fica realmente a cor do batom. E só que eu gostei do Branquela Sardenta, ele cumpriu bem o papel dele, mas também gostei com o Úrsula. Essa é a dica que eu dou pra você usar o batom nesses primeiros dias. Eu não cheguei a dizer, né, que o batom nos primeiros dias ele chega muito líquido. Só que a Bruna já tinha dito em um post, assim que ela lançou os batons, ela já publicou um post dizendo que os batons ele vem realmente líquido, mas depois de umas 2 semanas ele dá uma encorpada. E assim, todo mundo que lê isso fica meio sem acreditar, né, que ele dá essa encorpada realmente. Mas eu fiquei realmente impressionada, porque quando foi uma semana depois, não precisou nem ser 2,
Mas uma semana depois, quando eu fui aplicar o batom, eu percebi que ele tava realmente com uma textura bem encorpadinha. Não tava mais manchando na hora de aplicar, porque o Morgana, por exemplo, ele é complicadinho de aplicar, porque ele é um batom escuro. E normalmente esses batons nessa cor e com esse pigmento tendem a manchar bastante, como o Sapatilha da Dares, por exemplo. E o Morgana, ele deu uma manchada na primeira vez, como várias meninas falaram, ele deu uma manchadinha e foi um pouco complicado de deixar uniforme, mas eu consegui. Aplicando uma camada generosa, eu consegui. Mas ele terminou dando uma esfarelada aqui nos cantos, aqui assim, no centro. E quando eu sorria, ele quebrava aqui, entendeu? Mesmo eu aplicando sorrindo, porque normalmente quando eu vejo que o batom é muito líquido, eu gosto de aplicar já sorrindo assim, que é pra ele entrar em todos os espaços do lábio. E quando eu sorri, ele não fazer isso, não quebrar, não rachar. E o Morgana, mesmo aplicando sorrindo, mesmo aplicando de qualquer jeito com balm, ele tava dando uma rachadinha e uma esfareladinha aqui nos cantos. E eu fiquei super, assim, triste, porque eu queria que ele tivesse dado super certo de primeiro, né? Mas ele tava realmente bem líquido e tava dando essa manchada. Mas quando eu apliquei com o Branquelas Ardente, com o Úrsula, ficou incrível, parecia outro batom. Ele ficou perfeito mesmo. Durou super, não craquelou, não manchou, não ficou com essas veiazinhas aqui, né? Esses espacinhos rachadinhos, nada. Ficou impecável. O batom ficou perfeito com o Úrsula por baixo. E com o Branquelas Ardente também. Então foi assim que na primeira semana deu super certo comigo e eu adorei. E saí dizendo às minhas amigas, disse até a Tamiris Rangel, que ela nem tinha recebido o batom ainda, mas eu já fui dando as dicas a ela. Disse a uma amiga minha que tinha comprado também. Todas as minhas amigas que eu sabia que tinham comprado, eu saí dando essas dicas, sabe? Porque deu super certo comigo. E quando foi uns 3 dias depois, eu vi a Bruna falando no Snap que ela tava usando com o Úrsula por baixo. Então eu fiquei, será que a Bruna ouviu o que eu falei? Mas não, ela mesma teve a mesma ideia que eu. E tipo, de princípio eu não acreditava que ia dar essa encorpada. Mas quando foi uma semana depois, eu já senti que ele deu uma encorpada. E hoje em dia eu já tô conseguindo usar ele perfeito, sem craquelar, sem manchar e cobrindo com uma única camada. Ó, por exemplo, o Poema tá sem nada por baixo. Todos esses que vão aparecer aqui nos swatches estão sem nada por baixo. Tá o batom puro, certo? Então é isso, algumas meninas estão tendo essa dificuldade no início porque ele tá muito líquido, ou não tá tão pigmentado porque tá muito líquido. Então a minha dica é essa: no início você pode aplicar com um batom por baixo, certo? Um batom que seja mais ou menos da mesma cor. Por exemplo, esse o Poema, eu usava o Esmeralda por baixo. Mas se você quiser, você pode usar o Flat Out Fabulous, você pode usar o Rosa do Mar da Bruna, se você tiver ele e não tiver o Esmeralda. Você pode usar o Rosa Marcante da Eudora. Enfim, tô dando as dicas de alguns batons que lembrem bastante a cor. Importante que seja batom em bala, porque se for outro batom líquido, eu acho que pode não casar muito bem. A duração dele nos meus lábios é incrível. Eu adoro a duração dele nos meus lábios. Tipo, eu achei que durou igual da Candice Berenice, certo? Eu achei que a duração foi igual. Ele fica aqui nos meus lábios bastante tempo. Agora, claro que ele sai quando eu como, né? Quando eu como sanduíche, alguma coisa assim, um salgado, um negócio que vai bater aqui embaixo, claro que ele vai sair. E como eu digo em várias resenhas de batom líquido mate, sempre comigo, se eu tomar algo quente, ele vai sair. Então, como eu falei pra minha amiga, que eu tava usando o Morgana e ele, tipo, eu tava testando também, né? Aí quando eu tomei um leite quente, ele começou a dar uma esfareladinha aqui dentro, ó, aqui dentro, tá? Mas, tipo, ele não saiu fora e nem começou a transferir, como normalmente acontece quando eu tomo algo quente.
só o fato de encostar a xícara, alguma coisa assim, ele já começa a perder o efeito mate e ficar transferindo. Até os da Lime Crime da Kat Von D sempre são assim. É tanto que meu namorado, às vezes eu saio com ele com um batom, tô dando beijo, não sei o que, e não acontece nada. E quando é depois de ter bebido ou comido, o batom começa a transferir um pouquinho, assim. Não transferir como batom normal, mas começa a dar aquela manchadinha. Aí ele fica, tu não tá usando aquele batom que seca, não é? Porque ele só quer que eu use o batom que seca. Ele chama batom que seca. E aí eu digo, tô, só que agora não tá mais fazendo efeito porque a gente comeu, né? Então pronto, pra mim a duração dele é muito boa, porque tá naquele nível natural e normal de batom líquido. Ele é super seco nos lábios, tá? Tipo, fica estilo batom da Dylos, assim, depois que seca. Estilo batom da Dylos, Candice Berenice, Lime Crime, enfim, que fica tipo um veludozinho assim na boca. Não fica tipo de Catarina Rio, não. Ele fica como os da Dylos mesmo, super sequinho, super veludo nos lábios, tá? Ele não transfere, pode ver. Não transfere. Assim, lindo, maravilhoso, né? Então é isso que eu achei sobre os batons. Eu espero de verdade que vocês gostem, que vocês tenham gostado da resenha e que essas dicas que eu dei, assim, sobre o início e que ele, sim, ele vai encorpar depois. O que a Bruna falou não é uma loucura da cabeça dela, ele dá uma encorpadinha depois. E eu vi na resenha da Raissa Mattioli, que é uma querida maravilhosa, beijo Rá, ela dizendo que os compostos dele lembram muito o de um rímel, por exemplo. Então, quando você compra um Colossal da Maybelline, ele é bem líquido no início e depois ele não vai dando uma encorpadinha. Pronto, a mesma coisa vai acontecer com os batons líquidos da Bruna. Realmente é um pouco incomum isso, porque se acontece com outros batons, talvez eu não tenha notado ainda, mas com esse realmente acontece. Eu achei que ele dá realmente um encorpado depois. E tipo, muitos dos problemas do início, de quando ele era tão líquido, acabaram comigo depois dessa encorpada, certo? Então, se você comprou e deu uma aposentadazinha aí, corre pra testar de novo, que eu acho que ele encorpou, viu? E que ele vai dar super certo em você agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que tenha ajudado nesse início. E que vocês, e quem não comprou ainda, já sabe as dicas, já tá preparadinha, né? Então, eu espero de verdade que vocês gostem das cores, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo, da resenha. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, tá? Não deixe de dar o joinha pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra acompanhar mais novidades, mais resenhas, tutoriais e tudo mais, tá? Não deixe de ver o post no blog. Vai ter post no meu blog e no Pausa Pra Feminices, tá? No blog www.pausaprafeminices.com.br e no meusbatons.com, tá? Que é o meu blog. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook e Snapchat, que eu vou contando tudo em primeira mão pra vocês em todas as redes sociais, principalmente no Snapchat, né? Que a gente tá ali ao vivo. Mas no Instagram eu sempre tô postando novidades, batons novos, maquiagens e tudo mais, tá? Então eu aguardo vocês por lá, nas redes sociais e por aqui no próximo vídeo. Então, meninas, um super beijo e até o próximo vídeo.